Chamaram mesmo, hein? Chamaram para liderança. O Flamengo rebaixou o Sport. De virada fez 5-1 com vários desfalques. E agora já pensa no clássico contra o Flu. E viu ainda de quebra o Palmeiras do Edu perder para o Santos. Um roteiro trágico com resquícios de crueldade, meus amigos. O Leão, que precisava da vitória para adiar o rebaixamento, quis contrariar as estatísticas. Começou bem, buscou espaços e saiu na frente. Aos 14, Léo Pereira pressiona, rouba a bola e serve papo, e chuta 2 vezes até abrir o placar. Mas o jogo ganhou outro rumo aos 35, quando Matheus Alexandre foi expulso. E aos 40, Luiz Araújo girou para cima de Ribeiro e empatou com categoria. No minuto seguinte, Ramon Menezes também recebeu o segundo amarelo. O Sport foi para o intervalo com 2 a menos. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo era só ataque. E a resistência do Leão durou apenas até os 15 minutos. Cebolinha acertou a trave e Juninho aproveitou o rebote para virar. Daí pra frente, vocês já sabem, né? Foi só pra trás. Pelo menos para o rubro-negro pernambucano. Aos 17, Bruno Henrique de cobertura fez 3-1. Aos 25, Ayrton Lucas deixou o dedo. E para fechar a conta, aos 34, Cebolinha acelerou pela esquerda e achou Douglas Telles, que não desperdiçou. Com o resultado, aquele fiozinho de esperança que mal dava para dizer que existia se esvaiu. O Sport foi rebaixado por aquele que segue questionando o maior título do clube, no aniversário deste rival, em um estádio tomado pela torcida adversária. Tantos jogos que a gente deixou escapar, resultados, então assim, felizmente, pedir desculpa, é trabalhar, é arregaçar as mangas, é terminar o ano de uma maneira honrosa, que é uma camisa muito pesada e grande. E já temos que planejar 2026, porque o esporte precisa se reorganizar. Do outro lado, o Flamengo assume a liderança e abre 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport, aí era, não digo questão de tempo, mas dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Vamos começar pelo jogo. O Pablo deu aquele sustinho 14 do primeiro tempo, 1-0 para o Sport. E aí é o seguinte, olha que curioso, 4 faltas do Sport no primeiro tempo e cada 2 delas geraram um cartão vermelho. 2 amarelos, 1 vermelho, 2 amarelos, 1 vermelho. O Matheus Alexandre e o Ramon Menezes foram expulsos. E aí o Luiz Araújo empatou o jogo e no segundo tempo mais 4, 5-1. E fácil, o Flamengo superou o Sport. Cicinho, Sport agora dá adeus à primeira divisão e o Flamengo é líder. O Flamengo é líder e, assim, até o momento da expulsão, o Flamengo não estava se encontrando em campo. O Flamengo teve dificuldade para furar o bloqueio do Sport, que foi muito bem armado, mas após a expulsão, e também acredito que seria questão de tempo, que o Sport não conseguiria manter aquele ritmo, aquele nível, até pelo cansaço. Então, quando você joga contra uma equipe forte como o Flamengo, que tem vários tipos de jogada, é difícil você se manter 100% durante os 90 minutos. Mas, assim, o placar se tornou elástico por conta das 2 expulsões. Achei até que a segunda expulsão não foi justa, mas a justiça é o Flamengo, que é a melhor equipe dessa competição, está em primeiro lugar. E, infelizmente, o Sport, com essa massa de torcedor, uma equipe tradicional, não fez um campeonato brasileiro assim convincente, por isso, merecidamente, foi rebaixado, Renato. O Sport deixou a desejar o tempo inteiro, né? Não é agora que ele se complicou na competição, pelo contrário, já começou muito mal. Rona, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, cumpriu seu jogo atrasado, venceu, retomou a liderança, porque o Palmeiras não superou o Santos no Clássico Paulista. E a pergunta que eu faço, até o final para você, o Flamengo vai segurar esse primeiro lugar na Série A? Porque o mais difícil aconteceu, né? O Palmeiras perdeu 2 seguidas, né? Eu acho que também o que está jogando o Flamengo
é para chegar na final, chegando e levando um título, porque nós falamos na sexta-feira aqui que o Sport iria enfrentar um time que era a sensação do campeonato, e, independente do que aconteceu, das expulsões ou não, a verdade é 5-1 saiu até barato. Ah, Ronaldo, mas teve a expulsão, aí teve o gol do Pablo, mas o Sport mostrou durante o campeonato que não conseguia sustentar um jogo inteiro, 90 minutos. E a verdade é que até o seu presidente abandonou o barco no meio do caminho, aí no meio da semana. Então, na sexta-feira, a gente cantou a bola aqui. Eu falei que ia ser 5-0, 4-0. O Cicinho acho que acertou o placar, falou que era 5-1. Então, a gente já sabia o que ia acontecer. Agora, quem facilitou a vida do Flamengo foi o Palmeiras. Tomar 2 tacas e aí agora, para segurar e para reverter, tem que chorar. Só chorando para tentar reverter. O Sport só ganha do Corinthians, pô, nem para ganhar do Flamengo. Então, o Sport ganha do Corinthians, que tá uma draga, uma nhaca. E aí pega o Flamengo, 5 saiu barato. Não tem nada a ver com a expulsão, nada. O que me espantou nesse jogo foi o Sport sair na frente. É que já tinha feito a mesma coisa contra o Galo. Fez 2-0, tomou 4-2 na outra rodada. E agora também conseguiu abrir o placar e não sustenta. Por isso é que vai para a Série B e vai ter que se reformular muito o time do Sport. Já o Flamengo estava bem desfalcado também. A gente viu o garoto Douglas fazendo gol, Juninho ressurgiu com gol, não é? E Edu, então a gente viu um time que também fez o que deveria e contou com o tropeço do Palmeiras. Não, mas a gente falou aqui no programa de sexta-feira que o Flamengo iria ganhar do Sport, né? Porque a gente viu, né, o poderio que o Flamengo tem com os jogadores, né, o elenco que o Flamengo tem, e mostrou isso aí no jogo. E o Felipe Luiz sabe muito bem o que ele tem nas mãos, né, as peças que ele tem, ele sabe o momento de colocar, né, o Everton Cebolinha voltando a jogar novamente na equipe do Flamengo. Então a gente vê que o Flamengo hoje, não é só o de hoje, a gente vê que tem um comando, que é o Felipe Luiz. Agora, o Sport, Renato, era questão de tempo realmente, um time muito frágil, né, fisicamente também, taticamente, a gente vê que, por mais que conseguiu fazer o gol na frente do Flamengo, mas, como você sim falou, era questão de tempo, até pela postura e pelos jogadores que o Flamengo tem de qualidade. E o Felipe Luiz, além de falar sobre a vitória diante do Sport, ele também se manifestou sobre o julgamento e a absolvição do Bruno Henrique, e o jogador também falou sobre o assunto. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm acesso ao que está acontecendo e temos acesso a resultados de julgamento também. Edu, agora está definido, pelo menos na Justiça Desportiva, na Justiça Comum ainda não, mas ele voltou a jogar e continuava jogando, na verdade, tinha esse efeito suspensivo, fez um golaço, ajudou a construir uma vitória, e é um jogador que o Felipe Luiz, em campo, não abre mão. Não abre mão pela qualidade que ele tem, Renato. Independente do profissional, a gente não está falando do Bruno Henrique, a gente está falando do caso. Então, o caso realmente que a gente viu, as provas ali, é porque o STJD, de repente, achou que não deveria ser punido. Mas agora também tem a Justiça Comum. Vamos ver se ele vai ser punido ou não. Vamos aguardar. Agora, o que a gente viu realmente, auditores, torcedores, né, votando. Então, para mim, se coloca um pontinho de interrogação. Será que foi realmente justo? Mas a gente é só a justiça de Deus que a gente tem que ver. Eu acho que o mais importante de tudo, independentemente disso aí,
boa sorte para o Bruno Henrique, torço para que ele possa fazer o melhor, né, para o Flamengo, para o seu clube. Agora, o que a gente tem que ter é lisura, a gente tem que ter clareza. Só que nesse julgamento, para mim, não teve muita clareza. Só para arrematar, Cicinho, qual foi a sua opinião? Porque ele, em campo, mostrou a qualidade de sempre. O que o torcedor espera do Bruno Henrique. Ele é esse cara que é uma referência, né? A experiência, é um cara que chama a responsabilidade. Então é isso que a gente cobra, né? A gente cobra a postura, o exemplo dentro de campo e também que transmita isso fora de campo. Então não adianta também, Bruno, chegar aí na coletiva de imprensa e atacar, falar que foi injustamente atacado por jornalista, nada disso. Tudo foi feito de acordo com as provas, de acordo com aquilo que foi apresentado. Beleza, foi absolvido, tranquilo, segue a vida e continue sendo exemplo dentro de campo e também retribuindo isso fora de campo, porque você é um formador de opinião e isso demonstra cada dia mais com o trabalho, então é isso que a gente espera do Bruno Henrique. E o Felipe Luiz, além de comemorar o resultado positivo no julgamento do BH, diante do Sport, comemorou o tropeço do Palmeiras, que fez um primeiro tempo muito abaixo, se recuperou na segunda etapa, mas no finalzinho o Roleiser definiu o clássico em 1-0 e trouxe um alívio absurdo, imenso para o time do Santos, pelo menos por enquanto. Uma rua inteira com luzes e o fogo da esperança. Clássico da saudade. Saudades do Neymar e dos velhos tempos. A torcida fez parecer que a equipe não brigava contra a zona de rebaixamento. Um torcedor exigente, mas um torcedor que compreende o momento difícil. E no momento difícil, diz, bueno, vou exigir, mas vou apoiar. Começo de jogo, aliás, que foi nervoso, de erros. De Michael para Neymar, que não aproveitou. E de Zé Ivaldo para Maurício, que não passou. A primeira grande chegada aos 17, Carlos Miguel salvou o Palmeiras. E lá apareceria Carlos Miguel de novo, para ser decisivo no chute de Barreal. Pressão do Santos no fim do primeiro tempo, com Neymar em bola desviada por Jefité. E no escanteio, que Fux ia desviando contra, até Kelvin tirar em cima da linha. Olha, não vinhamos à procura do empate, vinhamos para ganhar o jogo, mas a verdade é que, na minha opinião, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola, criou mais perigo. O Palmeiras colocou o Flaco em campo na volta do intervalo, o Ide também. E o centroavante brasileiro quase fez no começo. Mas a pressão que o Santos fazia no fim do primeiro tempo continuou. Principalmente quando o Robinho Júnior foi a campo. Os donos da casa ficaram perto de abrir o placar 2 vezes. Mas atacar muito também tem os seus riscos. Ainda mais quando se joga contra um atacante como o Flaco Lopes. Aos 18, no detalhe, o Palmeiras perdeu. O Flaco exigiu boa defesa de Brazão. Aos 27, polêmica instaurada. Flaco jogou cruzado e Maurício foi ao chão. Reclamação de pênalti que Rafael Claus não consultou no VAR. O Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Um de olho na liderança, o outro em escapar da zona de rebaixamento. Antes da partida, toda a atenção estava voltada para Neymar e Flaco Lopes. Mas quando o Santos foi pro abafa, no final, outro argentino se tornou o cara da noite. Benjamin Roleiser precisou de menos de 5 minutos para encher o pé cruzado e enlouquecer a torcida. Uno de los puntos llave fue mantener o equilibrio, mantener nuestra concentración ante un Chimi, bueno, que tenía algunos o desfalques como Palmeiras, más es un Chimi que está lutando arriba, es un Chimi que está acostumado a competir hasta o final. Segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores. Faltou-nos as pilhas ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8.
da segunda etapa e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5, nem a opção de 8. Santos respira fora da zona. Flamengo, líder do Brasileirão. Como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. O que realmente ayuda fue eso, es conseguir 3 puntos. Significa tomar un poco de ar. Explicações. Depois eu vou perguntar se foi pênalti ou não no Souza, no Maurício, mas eu quero começar por explicações para a derrota do Dracena. Direto e reto. Renato, eu poderia muito bem aqui ficar falando de desfalques, que o time está aí, mas a questão é, alguns jogadores jogaram abaixo, principalmente no primeiro tempo. O lado esquerdo do Palmeiras no primeiro tempo foi muito ruim no posicionamento, não atacou, não marcou. Então deixou um espaço muito grande para o Santos explorar ali, principalmente com o Igor Vinícius, juntamente com o Barreal. Então o Palmeiras teve muita dificuldade de marcar. E aí no segundo tempo, quando tem a correção do Abel, o time acaba melhorando, né? No posicionamento, com a entrada dos jogadores também, isso acaba também melhorando e elevando o nível técnico também. Só que em alguns momentos, o Palmeiras, na fase final ali de finalizar, né, teve muita dúvida de tocar a bola ou chutar. Então, de repente, teve uma bola ali do Flaco, se toca a bola, entendeu? Teve uma do Maurício também no primeiro tempo. Então, essa tomada de decisão ali, principalmente no último terço do campo, para mim, eu acho que o Palmeiras falhou bastante. Mas o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos jogou o jogo que tinha que jogar realmente, um clássico, né? Vencer uma equipe que até então era o líder e ainda mais saindo daquela zona de rebaixamento. Então, parabéns ao Santos, não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou do Palmeiras. O Palmeiras perde a liderança, o Santos sai da zona do rebaixamento, deixa o Vitória por lá. Cicinho, interessante que na primeira etapa o Santos teve mais volume, foi para cima, apoio da torcida, mais de 14 mil torcedores à Vila, bem lotada, Neymar em campo. Na segunda etapa a gente viu sair o Felipe Anderson, entre o Luigi, da outra dinâmica, o Flaco Lopes preservado pela maratona da viagem, também entrou em campo, melhorou, mas o Palmeiras não foi aquele de sempre. Não, o Palmeiras, na verdade, jogou 30 minutos nessa partida, né? O primeiro tempo assistiu o Santos jogar. Você está sendo legalzinho com o Palmeiras. Não, porque até o começo do segundo tempo, até os 30 minutos, o Palmeiras foi melhor. Algumas decisões tomadas precipitadas. Assim, se você falar que a melhor oportunidade do Palmeiras no pé do Flaco Lopes seria o passe, né, para o Maurício, cara, o atacante, no momento que ele vive, é complicado você falar que essa era a melhor opção. Então, assim, o Palmeiras teve a oportunidade, sim, de abrir o placar, como o Santos também teve no primeiro tempo. Mas vale ressaltar, Renato, o fator mais importante nesse jogo para o Santos foi o apoio do torcedor. Porque o Santos fez gol aos 45 minutos, aos 44. Se o torcedor tivesse... Um jogador que entrou aos 41, Rolê. Exatamente. Né? E se o torcedor tivesse vaiado, talvez o nervosismo teria tomado conta e o Palmeiras continuaria no seu bom desempenho. O torcedor do Santos incentivou e isso fez com que os jogadores ali no final tirassem gás, na qual o Palmeiras já não tinha mais, por falta de entrosamento, por cansaço também, pressão da equipe adversária. Então, parabéns ao Santos, que se manteve ligado os 90 minutos e soube ali nos momentos que o Palmeiras, os 30 minutos, soube sofrer e defender bem. Então, o Santos conquistou uma grande vitória que dá moral para essa sequência da competição. Ronaldão, duas figuras chamaram muita atenção na partida dos goleiros. O Brazão pelo lado do Santos e principalmente o Carlos Miguel. Fez uma defesa com o pé ali, né, no Barreal, que fez a finalização. E a gente sabe que o Santos precisava do resultado, mas o Palmeiras também. Porque o Palmeiras entrou em campo sabendo que o Flamengo já tinha goleado o Sport. Que nem o empate ele daria a primeira colocação para o Palmeiras. Mas na verdade é que o Santos amassou. Do começo do jogo, para mim, foi crucial para ter o resultado e o que fez a sua torcida. E muita gente esperando que o Santos no final jogasse alguma coisa no campo para ser punido. E o Santos não fez isso também. Esse é o lado bom. Fizeram a festa do lado de fora, amassaram dentro do campo, amassaram. Qual o jogo que você viu? Amassaram. Qual o jogo que você viu? Você não amassaram. Viu, Agora, do outro lado jogou teve bem, o quê? O Santos jogou bem, sim. Tudo Agora, bem, do outro lado teve o Palmeiras, que era um time que, né, não era um time titular, mas o Santos não quis saber. E se continuar assim, o Santos vai ficar bem mais longe aí dessa zona de rebaixamento.
Quem vai pegar o Mirassol em casa com essa torcida? O senhor tinha falado que ele ia cair. Com essa torcida. O senhor falou que ele tinha caído. Eu falei que não ia cair. Eu falei na sexta-feira que ia vencer. Assim, agora seria oportunismo da minha parte falar hoje que eu falei aqui, o Santos vai vencer. Porque mas você o melhor. falou até então que ia cair. Pegou um time reserva e amassou. É isso que tem que fazer. Parabéns à torcida do Santos também. Não sei se foi um amasso, mas foi um grande resultado contra um time que liderava o campeonato, desfalcado, ok. Mas o Santos, ele teve valentia, acreditou até o final e conseguiu o resultado que sirva de exemplo para outras equipes da competição. Pênalti ou não? O lance envolvendo Souza e Maurício. Começa com você, Rona. Não, para. Qual lance é isso aí? É. Que ele erra a bola, perna esquerda. Ele erra a bola lá. Aí falou para encostar em mim, vão me jogar. Nada. Contato, futebol ainda é contato. Cicinho. Eu também não daria esse pênalti, Renata. Analisando, o Maurício ele errou a bola depois, né? Tem um contato ali, mas eu não vejo a causa dele ter perdido o gol, não. Edu. Pra mim, pênalti. Pra mim foi pênalti, sim. Ele errou a bola porque houve o contato dele, entendeu? Olha de pra mim, pênalti sim, teria que ter marcado. A bola passou, porque teve agora o contato. que tem o contato. Passou a rasteira em cima, sim. Então, pra mim, rasteira, de clube ou não, pra mim foi pênalti. O Maurício dá aquela valorizada, mas teve sim a falta pra mim. E aí eu daria esse pênalti também. Tá 2-2 aqui no debate, a gente vai seguir essa discussão.